Olá, meus queridos e queridas amigos e amigas de jornada. Boa tarde. Nós estamos aqui numa gostosa tarde de 21 de agosto do ano de 2023, né? E escolhi hoje para falar sobre um assunto que não é muito conhecido, que é a Revolução Lunar, né? A Revolução Lunar e o trabalho sobre nossas emoções, tá? Em astrologia, os planetas, mais Sol, Lua e Ascendente, são chamados de luminares. E cada luminar está associado, está correlacionado a uma função psíquica. E a Lua, como muitos sabem, além de estar associado à imaginação, aos papéis que nós representamos, alguns aspectos de nossa personalidade, está associado também com as emoções, tá? E quando a gente fala em revolução, muita gente conhece a Revolução Solar. O que é uma revolução? Uma revolução, na astrologia, é quando o luminar, né, encontra-se no ângulo exato do seu aspecto natal. Então, a revolução mais conhecida, mais trabalhada por vários astrólogos é a Revolução Solar, quando o Sol em trânsito, né, está no mesmo ângulo natal, está no mesmo ângulo do Sol natal, mesmo signo, mesmo ângulo, tá? Mas todos os planetas, todos os luminares, a gente poderia pensar em revolução, fora os mais lentos, né? Você pega Plutão, você pega Netuno, e até mesmo às vezes o Urano não chega a completar um ciclo, né? Porque são planetas mais lentos, tá? Mas de qualquer jeito, quando a gente pega, digamos assim, a revolução, quando o planeta está no mesmo ângulo do planeta natal, a gente pode dizer que aquele mapa, o mapa daquele momento, tomado como referência, o ângulo natal é uma ideia do que aquela função psíquica vai trabalhar naquele período considerado. O período considerado é o período da próxima revolução, tá? Nós sabemos que a Lua, ela tem uma revolução ao redor de 28 dias, né? E então, basicamente, a cada 28 dias, a Lua em trânsito chega no mesmo ângulo da Lua natal. E o que nós podemos entender com a Revolução Lunar? A gente pode perceber que como ela vai lidar com vários aspectos da psique, da realidade e tudo mais, do ponto de vista principalmente das emoções, não apenas das emoções. Quando a gente fala em Lua, ela trabalha também, ela reflete alguns aspectos mentais, alguns aspectos da nossa vida instintiva, mas fundamentalmente a gente pode traduzir em termos de imaginação, em termos de emoção. Tá? Então, basicamente, é sobre isso que a gente trabalha quando a gente trabalha uma revolução lunar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as emoções, tá? Eu acho que todo mundo sabe, tem uma boa ideia do que significa emoções, né? Mas o que acontece com a maior parte das pessoas, tá? Quase a totalidade das pessoas. Digamos assim, a atmosfera emocional é muitas vezes influenciada ou condicionada por situações externas, tá? Isso é o aspecto normal. Então, você tem uma briga no trânsito, você fica mal-humorado, irritado, com raiva, você tem uma decepção amorosa, você tem aquela solidão, aquela tristeza, você perde uma pessoa querida, você tem aquela sensação de vazio, que muitas vezes é avassalador, e assim por diante, tá? E também as nossas expectativas, nós estamos esperando alguma coisa do futuro, ou tudo mais, então a preocupação, o emocional responde muito agudamente, ou quando a gente não consegue elaborar uma coisa de passado, e digamos assim, e daí a gente tem aquele processo intenso, mas também as grandes alegrias, as grandes coisas positivas, tudo aquilo que nós desejamos,
quando nós temos uma resposta disso, tudo que nós esperamos. Então, o universo emocional é um universo extremamente rico. O que eu vou trabalhar um pouquinho nesse vídeo é mostrar que a gente pode trabalhar as emoções de uma outra maneira, tá? A primeira coisa que nós fazemos na nossa vida cotidiana é que nós achamos que nós temos as boas e as más emoções. Nós julgamos, nós gostamos ou não gostamos, tá? Mas para trabalhar nas emoções, o oriental está mais avançado nesse caminho, nós necessariamente precisaremos desenvolver uma atitude de uma neutralidade amorosa, ou, em algumas tradições, chamado de observação desapegada. Por quê? Quando vem qualquer fato, se nós temos aquela ação instantânea, nós cedemos para o exterior o poder sobre o que nós vivenciamos interiormente. A maneira de nós sairmos dessa armadilha é justamente ter a capacidade, primeiro, de aceitar o fato. Qualquer fato que aconteça, que já aconteceu, a gente aceitar que ele está ali presente, não tem muito o que fazer. Mas, segunda coisa, a gente desenvolver um aspecto mais central, um aspecto assim de equilíbrio interno, um aspecto de observação desapegada, e que a gente não vai nem para um lado nem para o outro. Isso daí é uma coisa, difícil, mas existe uma meditação especificamente que trabalha essa função, que eu chamo que é a meditação da observação desapegada. Essa meditação é uma coisa interessante, não é que a gente simplesmente observa o que está acontecendo sem tentar resolver absolutamente nada. Muitas vezes nós ocidentais achamos que simplesmente observar uma coisa sem fazer nada, a gente está perdendo tempo. Mas é isso que permite a gente trabalhar um contato mais interno, um contato mais profundo com o nosso interior, né? Então, isso aí é a primeira coisa. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar um tempo, respirar e fazer uma conexão mais profunda, tá? Os orientais, eles têm, principalmente os japoneses, têm uma ideia de tomar total atenção naquilo que está fazendo naquele momento. Temos a cerimônia do chá, temos várias práticas o desenho, a caligrafia, que procura atenção total, e quando você tem atenção total, você, de certa maneira, você elimina todas as coisas que estão fora daquele seu momento, e você procura um certo equilíbrio, né? Você tem o ikebana e tudo mais, mas de qualquer jeito, nós ocidentais, se nós começarmos a desenvolver uma prática de simplesmente, quando vem qualquer coisa que muda a nossa vida, parar, respirar e observar desapegadamente, vocês vão ver que isso tem um efeito que é forte. Não pense que é fácil, né? Porque isso implica em não fazer aquela... Quando tem qualquer coisa, a gente pensa muito, a gente cria cenários, a gente cria tal... Isso, e essa prática vai eliminar completamente essa eu não gostaria, eu peço mil desculpas às pessoas que podem se ofender, mas é a melhor maneira que eu consigo expressar o que acontece normalmente. Fica uma punhetação mental, a nossa mente não para, fica um terror, né? E quando a gente simplesmente consegue não criar fantasia, não criar processo, não criar tal, não é fácil, porque daí nós temos que lidar e observar a própria emoção, tá? E isso daí é uma coisa interessante, porque nós sabemos que a dor é uma coisa inevitável, né? Quando tem uma dor psíquica, quando tem isso, quando tem o medo, o pânico, uma depressão. Mas o sofrimento é a perpetuação da dor, é a ressonância da dor. Isso aí a gente consegue trabalhar se a gente aceita o fato de ter a dor, ou na realidade, nós perdemos nosso centro de três maneiras. Ou através da culpa,
A gente tem que trabalhar nossas culpas, é uma maneira de trabalhar nossas emoções, porque a culpa é uma maneira que as instituições, as pessoas e nós mesmos procuram manipular quem nós somos, a nossa expressão. Primeira coisa, o nosso medo, tá? Também nós somos muito manipulados pelo nosso medo e pelas nossas obsessões, aquelas nossas desejos obsessivos, obstinados. Então, de certa maneira, esse trabalho de mentalização equilibra todas essas funções, tá? Isso aí é uma das coisas interessantes. Então, basicamente, no próprio processo da criação, nós sabemos, quando nós temos que saber o que nós queremos, desejamos, a gente tem que agir na direção daquilo que a gente deseja, fazer nossas escolhas pelo que nós sentimos que é mais verdadeiro para nós e não pelo que nós achamos que pode dar certo ou que não pode dar certo. Nós temos que entregar completamente o resultado, porque o resultado depende de uma série de fatores, nós não temos controle sobre o resultado e está aberto aos sinais de resposta. Esse basicamente é o processo de cocriação. E como é que a gente trabalha a revolução junto com os aspectos? Então você pega a Lua, vamos dizer que a Lua na revolução lunar, ela tem um aspecto difícil, vamos dizer, com Marte. Então mostra que você vai ter a emoção, provavelmente nesse período vai ser acionada por algum fator que envolve intensidade, violência e tudo mais, e que atinge essa função Lua. Então a gente consegue através desse entendimento já perceber que nós vamos ter algum impacto emocional ativo que nós vamos ter que trabalhar, ou que vamos dizer que tem um aspecto difícil com Plutão, daí tem aquele famoso pânico, medo e tudo mais. Mais uma vez, o caminho é a observação desapegada desse processo, ter a coragem de estar presente, apesar disso, e assim por diante. Sempre o ascendente é muito importante, porque o ascendente sempre mostra o que é mais importante a gente trabalhar naquele período. E no caso da Revolução Lunar, o que nós vamos trabalhar naquele período do ponto de vista da nossa imaginação, do ponto de vista emocional. E tem uma chave muito importante. E quando a gente consegue equilibrar nossas emoções, é a maneira mais fácil de nós termos uma certa intuição, uma abertura para a nossa sobre-alma, tá? Porque é o caminho mais fácil. Porque pode ter o caminho racional também, mas o caminho racional é muito mais trick, tem muito mais armadilha, tem muito mais viés, então. Mas o emocional é instantâneo, tá? É mais rápido. Então esse processo pode nos ajudar bastante em termos de equilíbrio das nossas vidas, equilíbrio de realização de nossos objetivos, entendimento sobre nossos processos. Eu gosto a realidade, como é pouco conhecido, eu já atendi pouquíssimos clientes em termos de revolução lunar, mas a gente pode dizer que pelo menos uma experiência de 3 revoluções, ou seja, 3 meses, uma vez por mês, é uma coisa que eu acho que seria muito benéfico para muitas pessoas, tá bom? Então é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu é mais fácil através do meu e-mail, Beto, na realidade meu apelido é Beto, mas é Beto, H. Simon, sem com N de navio no final, @uol.com.br. Olha, um beijo para todos e todas, né? E estejam todos bem e vamos falando, tá bom? Tchau, tchau.